Negar o luto não faz o seu sofrimento desaparecer, mas desorganiza o seu aparelho psíquico. Como disse o Marcelo muito bem no short que ele gravou aqui no nosso canal, o luto não é fraqueza. Ele apenas significa a importância do objeto que se perdeu, e essa frase do Marcelo deu origem ao nosso título. Recomendo, inclusive, que vocês assistam o short do Marcelo, porque ele definiu assim com precisão e resumiu muito bem a importância do luto na saúde psíquica para que a gente possa viver perdas de objetos da melhor maneira possível, ou talvez dizendo melhor, da maneira mais saudável possível. Bom, e aí a gente precisa começar discutindo uma questão muito importante da nossa sociedade contemporânea. Como também chamou muito bem a atenção, Marcelo, no short que ele gravou, na nossa sociedade parece que a gente tem que ir o tempo todo, parece que a gente é impelido o tempo todo a se manter feliz, produtivo, alegre, sempre de bem com a vida, e parar para sofrer, para se entristecer parece ser algo pernicioso, algo ruim, algo que não vale a pena ser vivido durante a existência humana. Só que isso é um erro gravíssimo, é um engano muito grande para a manutenção da saúde do aparelho psíquico. É muito importante festejar as vitórias, é muito importante ficar feliz com aquilo que a gente consegue nessa vida, é claro, mas também é muito importante ter os momentos onde a gente para viver as nossas perdas, viver as nossas tristezas, vivenciar o nosso sofrimento. Então, esse vídeo é um convite a uma reflexão profunda sobre o lugar do luto na nossa saúde psíquica. Bom, então eu vou começar com vocês definindo, de certa maneira, o que é luto. E eu vou fazer isso a partir da definição freudiana. O Freud, quando constrói a psicanálise, ele vai dizer que o edifício da psicanálise tem três dimensões fundamentais daquilo que ele chama a sua metapsicologia, ou seja, o que a gente conhece como metapsicologia freudiana. As três dimensões fundamentais desse edifício teórico são a dimensão tópica, que tem a ver com os lugares do aparelho psíquico. Na primeira tópica, estamos falando de pré-consciente, consciente e inconsciente. E na segunda tópica, adiciona-se a isso id, ego, superego, ou se preferir, isso, eu e superior. Temos a dimensão dinâmica, que fala sobre as forças em conflito no aparelho psíquico, mostra a dinâmica de como se organizam as atuações das forças a serviço do inconsciente, id, do superego e por aí vai. E, finalmente, temos a dimensão econômica, que é aquela que diz como se distribui a energia psíquica ao longo dos eventos, das cargas, descargas, aumentos de tensão, redução de tensão, os caminhos escolhidos para fazer uma determinada descarga, porque um sintoma e não outro sintoma. Tudo isso é organizado a partir da economia libidinal, da economia da distribuição da energia psíquica, é, que é organizada e pensada a partir dessa dimensão econômica. Bom, e a definição do trabalho do luto, realizada pelo Freud, é profundamente tributária dessa dimensão econômica. Tem um texto muito famoso, seminal e importante do Freud, chamado Luto e Melancolia, um texto de 1914, onde o Freud vai nos dizer que o trabalho do luto é paulatinamente desligar a libido que estava investida no objeto que se perdeu, para que o sujeito possa estar livre para pegar essa cota libidinal e investir em novos objetos. Então, repare que a partir dessa definição, e eu vou fazer questão de repeti-la, o trabalho do luto é paulatinamente, é aos poucos, ir retirando o investimento libidinal que foi feito no objeto que se perdeu, para que o sujeito fique livre para pegar essa cota de libido e investir em novos objetos do mundo. Se você perceber nessa definição,
A gente pode falar tanto do luto, da perda de alguém que se amava muito, que se queria muito bem e que morreu, tanto quanto a perda de um amor, quanto a perda de um trabalho que se gostava muito, a perda de uma amizade, a perda de um objeto que significou muito para aquela pessoa, um objeto material mesmo, não a pessoa, a perda de um animal querido. Então você vê que a definição de luto em Freud ela é muito democrática. Ela não está falando só quando a gente perde alguém para a morte ou quando a gente perde um amor. O que Freud está nos dizendo é que quando alguma coisa para o nosso aparelho psíquico ganha uma importância muito grande e se perde essa coisa, o trabalho do luto é o trabalho que justamente, devido à importância desse objeto, a quantidade de libido que nele estava investida é muito grande. Então, é necessário um tempo de você ir desligando essa libido desse objeto para ficar livre para investir em novos objetos no mundo, como eu me repeti aqui algumas vezes. O Freud vai falar, inclusive, que o sujeito lutado tem algumas características justamente por conta desse trabalho do luto. O sujeito enlutado parece perder um pouco o prazer pela vida, o prazer pelas coisas que ele costuma gostar, fica um pouco mais ensimesmado, tende a se retirar das suas ações de entretenimento no mundo, se isola um pouco mais em casa, se recebe alguém, só recebe as pessoas mais íntimas, onde se tem um relacionamento já mais profundo. Tudo isso mostra algumas coisas. Mostra que, olha só, se o trabalho do luto desinveste a libido aos poucos daquele objeto que se perdeu, para onde vai essa libido antes que o sujeito esteja pronto para pegar essa cota de libido investida no objeto que se perdeu e investir em novos objetos do mundo? Para onde isso vai? E aí existe um outro conceito em psicanálise chamado narcisismo, que nos vai ser muito útil para explicar para onde é que essa libido vai quando vai sendo desligado desse objeto que se perdeu, antes de poder ser investido em novos objetos no mundo. Bom, deixa eu então conversar com vocês sobre o conceito de narcisismo em Freud. E para esse vídeo eu também vou pegar a dimensão econômica do narcisismo, porque narcisismo em psicanálise tem uma quantidade muito grande de significados. Eu aqui vou me ater ao seu significado econômico. Bom, a gente diz em psicanálise que narcisismo, do ponto de vista econômico, é um investimento, perdão, é um investimento libidinal feito no eu. É um investimento libidinal feito no ego. Então, toda vez que eu invisto libido em um objeto, eu tenho um investimento de libido objetal. Se eu pego essa libido do objeto, retiro ela e coloco no meu ego, no meu eu estou fazendo um investimento libidinal narcísico. Ah, Ricardo, isso ainda não ficou muito claro para mim. Como assim investimento libidinal no eu? Imagine o seguinte: nesse trabalho do luto, que é o que interessa aqui para esse vídeo, o sujeito vai desligando o libido daquele objeto. Onde é que ele está colocando isso? No ego, no ego do próprio sujeito. Mas isso ainda não está muito claro para mim. Como é que isso é possível? Bom, em psicanálise existe um outro conceito muito importante chamado identificação, que é tributário de um outro conceito chamado introjeção. Você tem olhos, ouvidos, pele, língua, boca, nariz. Você tem um conjunto de aparelhos sensoriais no seu corpo que veem, escutam, sentem o toque, sentem o gosto, sentem o cheiro. Ou seja, em psicanálise a gente costuma dizer que a partir do momento em que a gente vai percebendo o mundo através da nossa sensorialidade, a gente está introjetando esse mundo para o nosso aparelho psíquico. Toda vez que você vê um objeto no mundo, você cria uma representação desse objeto dentro do seu aparelho psíquico. Lembrando que o aparelho psíquico freudiano não fica dentro do cérebro, não fica sequer no nosso corpo. Bom, mas toda vez que você sente algo, você cria uma representação do seu aparelho psíquico dessa sensação de toque, por exemplo. Se você vê alguma coisa, você cria uma representação sobre essa imagem visual que você viu.
se você ouve, se você sente um gosto, tudo isso vai criando representações no aparelho psíquico. Ok. Então, de certa maneira, faz sentido dizer que você está introjetando o mundo, que você está colocando o mundo para dentro do seu aparelho psíquico. Tá bom? Só que aí, com parte desse mundo que se introjeta, inconscientemente, involuntariamente, você não controla o que eu vou dizer agora, inconscientemente, você vai se identificando com parte desses objetos, com parte desse mundo que você colocou para dentro. E essas identificações vão organizando o seu caráter, a sua personalidade. Você já deve ter ouvido ao longo da sua vida: nossa, você faz isso igual ao seu pai. Isso aqui, você é igual à sua mãe. Nossa, você é teimoso como seu pai, você é inteligente como a sua mãe, você é, sei lá, paciente como a sua mãe. Nossa, você cozinha do mesmo jeito que a sua mãe cozinha, você mexe a panela igualzinho seu pai mexia, e por aí vai. Né? Vários exemplos que a gente poderia ficar aqui recuperando, que mostram que a gente realmente tem uma identificação, principalmente com os nossos objetos de primeiros cuidados, aqueles que fizeram a função materna ou a função paterna. Tá? Então, a identificação é essa introjeção que a gente faz de parte do mundo, faz de certos objetos, e essa identificação involuntária e inconsciente que fazemos algumas características desses objetos. Eu não sei se você já percebeu, ou já teve alguém próximo a você, ou você mesmo, que ao viver o luto da perda de um amor, ou da perda de um pai, de uma mãe, de alguém que se amava muito, começou a apresentar alguns trejeitos, algumas coisas que aquela pessoa que morreu tinha. Eu posso dar um exemplo pessoal. Meu pai morreu em 2021, meu pai morreu em 2021 de câncer. E na semana após o enterro do meu pai, eu me lembro que eu estava na cozinha com a minha esposa, eu fui salgar alguns bifes que a gente estava fazendo, e eu me peguei fazendo um gestual de salgar que era muito característico do meu pai. Era uma coisa diferente que eu não vou conseguir mostrar aqui também, mas eu estava salgando o bife exatamente do jeito que meu pai salgava. Se eu fazia isso antes do meu pai morrer, eu nunca tinha percebido. E nesse dia minha mulher percebeu que eu falei: caramba, eu estou salgando igual meu pai fazia. E ela me disse: eu percebi que você estava fazendo isso, mas não quis dizer nada, né? Você acabou de perder seu pai. Enfim. Então a gente, ao que parece, pelo menos muita gente, quando perde determinados objetos, parece introjetar e se identificar com algumas características daquele objeto que se perdeu. Olha que interessante, olha a dinâmica do que está acontecendo aí já vou falar um pouquinho do viés dinâmico da situação do processo de luto. Uma das coisas que o nosso psiquismo faz para favorecer e facilitar o desligamento da libido daquele objeto que se perdeu é fazer o nosso eu, é fazer o nosso ego se assemelhar um pouco mais com aquele objeto que se perdeu, como se esse ego, como se esse eu dissesse para o inconsciente, dissesse para o id o seguinte: olha, id, veja como eu me pareço com esse objeto que se perdeu. Você pode me amar no lugar dele. Então, o que que você está fazendo? Você está tirando o libido daquele objeto, o investimento libidinal amoroso que era feito naquele objeto que se perdeu. Está pegando esse investimento libidinal amoroso, tirando daquele objeto e colocando no eu, colocando no seu ego. Para que esse ego, mas para fazer isso, para que o id, o inconsciente aceitem essa mais facilidade, retirar libido daquele objeto e colocar narcisicamente, lembra? Narcisismo, investimento libidinal no próprio eu, no ego. Então, para que o inconsciente compre essa ideia de que faz sentido tirar libido daquele objeto que se perdeu para colocar no eu, no ego, a dinâmica que o aparelho psíquico organiza é fazer com que esse eu, esse ego, se assemelhe um pouco mais com aquele objeto que se perdeu, fazendo as vezes dele para o inconsciente. Nessa frase que eu mencionei,
Veja inconsciente, veja como eu me pareço com esse objeto que se perdeu, que nós perdemos. Você pode me amar no lugar dele. Então, com essa frase, a gente organiza aqui por que que o trabalho do luto acontece. O trabalho do luto acontece porque eu vou tirando paulatinamente líbido daquele objeto, colocando em mim a partir de um narcisismo que é organizado e aceito pelo inconsciente justamente porque esse eu passa a exibir algumas características daquele objeto que se perdeu. Eu usei aqui de forma indistinta, inconsciente e id. Deixa eu fazer uma pequena pausa e explicar a diferença entre essas coisas. Na primeira tópica freudiana, o Freud vai construir o conceito de inconsciente substantivo, o lugar do aparelho psíquico ao qual a nossa consciência, a nossa parte consciente, não tem acesso. Só que na primeira tópica, esse inconsciente, ele é o recalcado. Ele é o inconsciente recalcado. Tudo que tem nesse inconsciente é o material que não tem acesso à consciência momentaneamente ou para sempre, como no caso do recalque originário. Tudo bem. Ah, quando a gente fala de id, a gente já está na segunda tópica freudiana. O que que o Freud percebe quando vai construir a segunda tópica freudiana e por que ele constrói a segunda tópica freudiana? Porque o Freud já tinha organizado, já tinha postulado que as defesas do aparelho psíquico são organizadas e são responsabilidade do ego, do eu. Só que o que o Freud foi percebendo ao longo do tratamento dos seus pacientes e da observação das pessoas é que, de verdade, a gente normalmente não tem consciência das nossas defesas. As nossas defesas são inconscientes. Bom, veja bem, se as defesas psíquicas são responsabilidades, são organizadas e fazem parte do funcionamento do ego, e essas defesas são inconscientes, isso significa que o ego tem uma parte inconsciente. Então, a gente tem uma parte do ego que é consciente e uma parte do ego que é inconsciente, que é a parte que organiza as defesas do aparelho psíquico. Então, na segunda tópica, para além do material recalcado que estava no inconsciente, você agora tem as defesas egóicas também no inconsciente. Então, você tem o chamado inconsciente recalcado e o chamado inconsciente dinâmico. O inconsciente dinâmico mais o inconsciente recalcado fazem a totalidade do inconsciente que o Freud passa a chamar de id ou isso, para diferenciar do inconsciente da primeira tópica. O inconsciente da primeira tópica é só o inconsciente recalcado. O inconsciente da segunda tópica, chamado de id ou de isso, é o total do inconsciente, que é arregimenta tanto o inconsciente recalcado quanto o inconsciente dinâmico, que é essa parte inconsciente do eu, do ego. Bom, fiz esse breve apanhado aí para fazer essa distinção, porque eu fui usando aqui de forma indistinta ao falar inconsciente e id. Então, sempre que eu falei aqui inconsciente, eu estava falando sobre a totalidade do inconsciente como organizado na segunda tópica, ou seja, eu estava falando do id ou do isso. Muito bem. Eu também falei aqui sobre o conceito de narcisismo no viés econômico. Eu acho que é interessante a gente também definir o narcisismo como Freud organiza lá nos três ensaios sobre sexualidade. Um importante texto do Freud, publicado em 1905. Esse texto, Os Três Ensaios sobre Sexualidade, quando vai se falar do narcisismo, a gente tem uma passagem importante. Nesse texto, o Freud está nos falando do autoerotismo, da fase autoerótica da criança, esse momento onde a criança ou não reconhece que existem objetos no mundo, ou ainda não reconhece os objetos totais. E um detalhe importante, eu gosto de fazer uma distinção entre objeto parcial e objeto total, que é a seguinte: eu entendo que a gente pode dizer que uma criança entende que um objeto é parcial quando ela ainda não reconhece claramente que aquele objeto tem vontades próprias independente dela. Enquanto ela não reconhece isso, esse é um dos significados possíveis de dizer que aquela criança está se relacionando com um objeto parcial. Eu gosto de dizer que um objeto é reconhecido pela criança como um objeto total quando ela reconhece que aquele objeto tem vontades independentes dela.
ainda que ela possa querer que aquele objeto atenda às vontades dela, ainda que essa criança durante muito tempo vai querer manter as suas fantasias de onipotência, quando ela começa a reconhecer que aquele objeto tem vontades que são independentes dela, aí aquele objeto ali já começa a ganhar características do que em psicanálise a gente chama de objeto total. Então, quando a criança está ali na fase autoerótica, a criança ou está numa fase onde ela ainda não reconhece os objetos do mundo, ou os reconhece apenas parcialmente. Ela ainda está ali meio que embolada com aqueles objetos, justamente porque ela acha que aqueles objetos, de alguma forma, dependem da vontade dela, ou dos desejos dela, para usar um termo mais preciso, quando a criança ainda não tem linguagem. Tá. Aí você tem, depois, no final do desenvolvimento da primeira infância, você vai ter a criança reconhecendo os objetos totais, reconhecendo que existem objetos que têm vontades independentes dos desejos dela. E aí, nesse reconhecimento de objeto, a gente diz que a criança, então, ela entra na fase da relação com os objetos, da relação de objetos. Mas entre o autoerotismo e a possibilidade da relação de objetos, existe uma fase intermediária chamada narcisismo também. O que é o narcisismo nesse contexto? Imagina o seguinte: a criança, quando nasce, aí eu vou recuperar uma coisa bem importante sobre a obra freudiana, que são as fantasias de onipotência que todos nós já tivemos um dia e que permanecem para sempre no nosso inconsciente. Quando a gente nasce, se a gente sobrevive, é porque a gente teve alguém completamente devotado a gente após as primeiras semanas do nosso nascimento. Porque nós somos seres que nascemos completamente desamparados. Então, tinha alguém ali que ficava completamente devotado às nossas necessidades, prestando atenção se a gente estava com fome, se a gente estava com frio, se a gente estava com dor, e tentando antecipar o máximo possível todas as nossas necessidades. Justamente porque existe alguém com essa disposição para a gente ali no início da nossa vida. E porque o bebê tem uma precariedade sensorial muito grande, ou seja, ele enxerga mal, ouve mal, ele não percebe ainda muito bem o mundo. E como ele ainda tem uma inexperiência de vida muito grande, está há poucas semanas no mundo, tudo isso contribui para que ele crie uma fantasia de que ele é onipotente, de que toda vez que ele precisa de algo, aquele algo aparece. Ou seja, que o surgimento da necessidade é concomitante com o atendimento dessa necessidade. Isso organiza uma fantasia de onipotência. Eu acho que você há de convir comigo, qualquer um de nós, no caso todos nós, que quando organizamos essa fantasia de onipotência, organizamos até uma palavra forte demais, mas quando vivemos lá na nossa infância primitiva essa fantasia de onipotência, é de se esperar que a gente não ia querer abrir mão disso facilmente. Só que à medida que a criança vai amadurecendo, e quem faz às vezes desses cuidados fundamentais, quem faz a função materna, que não necessariamente precisa ser uma mulher, à medida que a criança amadurece, essa pessoa vai então percebendo que ela pode começar a voltar para as outras demandas da vida dela. Essa pessoa que faz a função materna vai olhar lá as outras coisas que ela tem para fazer na vida dela. E aí, o atendimento às necessidades daquela criança começa a ter alguns atrasos. É claro que no primeiro momento a criança vai se ressentir daquilo e não vai querer viver esses atrasos no atendimento à necessidade dela. Como essa criança enxerga mal, ouve mal, ela tem ali condições muito parecidas com as condições do sono, que é a gente ali mais desligado do mundo como um todo. Por conta da precariedade sensorial da criança, ela teria um estado perceptual que se assemelha ao estado perceptual do sono quando a gente se desliga massivamente do mundo. Então, o bebê ele tem uma facilidade muito grande de alucinar. Então, esse bebê, ele pode, por exemplo, colocar o dedo na boca e aí alucinar que está mamando no seio da mãe, sentindo o calor daquela mãe, ouvindo a voz daquela mãe, vendo ali aquele objeto que ela nem sabe ainda direito que existe. Mas, obviamente, essa alucinação não a alimenta.
Então ela vai se frustrando, ela vai, caramba. Mas repare que esse movimento aqui, nesse exemplo caricato, nem toda vez que uma criança coloca o dedo na boca tem esse significado, obviamente. Isso é só um exemplo didático. Quando essa criança leva o dedo à boca, está vivendo ali um certo autoerotismo, tentando se satisfazer tanto fisiologicamente quanto eroticamente naquele chupar de dedo, naquele sugar de dedo. Obviamente a parte fisiológica não vai ser atendida, a necessidade fisiológica não vai ser atendida. A erótica até é possível, mas a fisiológica não. Essa criança vai dizer assim, caramba, eu não farei isso comigo. Se eu não farei isso comigo, isso em linguagem adulta, tá? A criança não tem linguagem ainda. Eu estou tentando narrar mais ou menos o que se passa em termos de sensação na criança. Então essa criança vai, é como se ela, né, organizasse essa experiência da seguinte forma. Peraí, eu não faria isso comigo, eu não atrasaria o atendimento às minhas necessidades. Eu quero ser atendido a tempo e a hora. Isso me faz perceber que talvez não exista só eu, exista alguma coisa que era o que atendia às minhas necessidades. Mas eu não quero saber disso no primeiro momento, eu vou tentar recusar isso. A tentativa dessa recusa, que mantém a criança ainda ali num certo autorotismo, quando essa criança já tem minimamente a compreensão de uma unidade, que ela é um ser integrado, e começa a perceber que existe um mundo que não é ela, o primeiro movimento dela é tentar recusar esse mundo, é se fechar num narcisismo, é tentar ela própria se satisfazer. Então, ela, em vez de investir libido num objeto para buscar a satisfação junto a esse objeto, ela vai tentar investir libido em si mesma, tentando buscar satisfação em si mesma, fechando o circuito de satisfação de atendimento às suas necessidades em si mesma. Infelizmente, isso não é possível, e com o tempo ela precisa reconhecer o mundo. Por isso que o Freud diz que o narcisismo é uma fase entre o autoerotismo e as relações de objeto. Bom, eu disse isso tudo, mas eu preciso voltar ao tema aqui do nosso vídeo, que são as questões do luto. Por que que eu disse que luto, né? Eu, o Marcelo também no short dele, aqui do nosso canal, por que que a gente está dizendo que o luto não é uma fraqueza, mas que se você não vive ele, você desorganiza o aparelho psíquico e ele está relacionado com a importância que um objeto tem. Bom, pensa aqui comigo. Se eu perco um objeto muito importante e eu me nego a fazer o trabalho do luto, eu vou continuar fazendo investimentos libidinais num objeto que não está mais aqui. O sofrimento que eu vou ter de continuar fazendo investimentos libidinais no objeto que não está aqui vai começar a ter dificuldade de gastar certas cotas de libido. Deixa eu explicar de um jeito diferente. Imagine a seguinte situação: eu tenho ali uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu namorava, amo muito aquela pessoa, e aí eu passo meu dia ali pensando que é o aniversário dela, que eu quero agradá-la, então vou ali comprar um presente, vou gastar uma certa cota de libido, imaginando como é que vai ser a reação daquela pessoa quando ganhar aquele presente, eu quero deixá-la feliz, eu quero deixá-la satisfeita. Compro o presente, entrego para ela e vou viver os desdobramentos de ter entregado aquele presente. Ela gostou, ela não gostou, eu vou ter uma satisfação por ela ter gostado do presente, então vou ter uma certa descarga libidinal ali, ou ela não vai gostar do presente e eu vou ficar ressentido, e aí a gente talvez tenha uma discussão onde eu vou gastar uma certa libido naquela relação. E se o objeto for embora, eu não posso fazer nada disso. O que eu posso ficar é relembrando cenas, é, pensando naquele objeto sem parar, incessantemente, como foi minha vida com ele, como eu gostaria, como seria essa vida no futuro. E aí isso vai dificultando você fazer investimentos libidinais que favoreçam descargas mais saudáveis. E aí você começa a ter uma certa quantidade de libido que vai ficando presa no seu psiquismo. E quantidade de libido presa no psiquismo precisa ser descarregada por conta do princípio do prazer. Lembra? O princípio do prazer diz para a gente que o aparelho psíquico funciona de uma determinada forma, que ele tenta produzir, que ele detesta aumentos de tensão e ele busca fazer as descargas mais eficazes possíveis, as mais rápidas possíveis, para reduzir de novo a tensão do aparelho psíquico.
Então, se você tem uma certa cota de libido presa no seu psiquismo, associada a um objeto que não está ali, isso é um convite para você fazer descargas em alguns sintomas. Por exemplo, por isso que o Marcelo disse no short dele que luto não é fraqueza, mas que se você não vive o sofrimento desse luto, se você não o abraça, isso acaba desorganizando o seu aparelho psíquico. Porque quando você tem uma certa cota de libido ali presa no aparelho psíquico sem destino, isso é um convite muito grande para que o psiquismo comece a buscar formas de fazer descarga para reduzir a tensão, nem que sejam sintomas neuróticos, por exemplo. Por isso que não viver o luto é um convite a desorganizar o seu aparelho psíquico neste sentido, de criar formas de descarga de libido que não vão ser funcionais para a sua vida. Bom, agora a gente vai começar a se encaminhar para o final desse vídeo e eu vou organizar a última discussão que eu quero ter com vocês, que é uma discussão que o próprio Freud traz à baila nesse texto que eu mencionei, Luto e Melancolia, de 1914, onde ele vai trazer um exemplo de luto patológico. A gente estava falando sobre o trabalho do luto, o luto saudável, mas ele vai falar também sobre o luto patológico. É bem verdade que, nesse texto, trazer essa questão do luto patológico é uma organização teórica para tentar dar conta e explicar a afecção melancólica, que era algo mal compreendido na época do Freud, e ele estava ali tendo um insight muito importante sobre essa afecção, que realmente vai reorganizar essa afecção numa chave que vai resolver muitos dos problemas de compreensão da melancolia. Mas, para o nosso caso aqui, eu quero só fazer uma leve distinção entre luto e luto patológico. Tomar um cuidado com o que você vai chamar de luto patológico, né? Porque, por exemplo, existem situações em que, sei lá, eu e minha mãe brigamos, a gente não ficou bem, ou então a gente tem uma relação que foi conturbada a vida inteira, com várias coisas mal resolvidas, e essa mãe falece. O sujeito que fica provavelmente se amava essa pessoa, amava essa mulher que se foi, e claro, isso vai depender de cada pessoa. O que eu vou falar aqui você não pode tomar de forma geral, é um exemplo didático apenas. Então, imagine que tem alguma coisa mal resolvida naquela relação e a pessoa parte, vai embora, morre. Essa mãe morre. O luto que vai ser vivido por essa pessoa possivelmente vai ser mais difícil do que o luto usual quando não se tem nada a resolver com aquela pessoa, porque uma cota extra de sofrimento pode aparecer justamente por aquilo que não foi ainda resolvido em vida. Tá, mas isso não dá para chamar de luto patológico, porque a pessoa está vivendo um luto normal que tem uma questão a mais sobre o sofrimento na perda daquele objeto. Agora, a gente pode imaginar uma situação que já é um pouco mais complexa, que é uma pessoa que tem uma relação com esses objetos, que são os objetos, por exemplo, que fazem a função materna e a função paterna na vida daquele indivíduo, mas uma relação muito dependente, muito dependente afetivamente, muito dependente emocionalmente, muito dependente na prática, nas questões práticas da vida. Imagine que o emprego que essa pessoa tem foi organizado, foi conseguido por esse pai ou por essa mãe, a partir de alguma influência que eles têm em algum lugar. Imagine que o carro que esse cara tem, que essa pessoa tem, é um carro que foi comprado ou pelo pai e pela mãe dado de presente. O aluguel do apartamento onde essa pessoa mora é pago pelos pais, porque o trabalho que ele tem não é o suficiente para manter o padrão, o estilo de vida que tem. Enfim, imagine uma situação de alguém que entra na vida adulta e segue na vida adulta muito dependente desses objetos de cuidado primitivo, esses que fazem função materna e função paterna. É óbvio que na perda desses objetos, o luto que vai ser vivido não é só o luto da perda daquelas pessoas. O luto aí vai carregar uma dimensão de uma perda que está sobreposta à perda dos objetos. Porque aquela pessoa, nesse exemplo que eu estou dando,
talvez fique completamente perdido na vida. Talvez não consiga tocar a própria vida durante um bom tempo, ou talvez nunca. Então, os sofrimentos que vão ser vividos nesse luto não vão ter a ver apenas com o trabalho do luto, mas tem questões extras sobre o sofrimento psíquico daquela pessoa, sobre as defesas psíquicas que ele organizou, defesas essas que são tributárias da manutenção desse vínculo dependente. Nesse caso, já faria um pouco mais de sentido, se você quiser chamar esse luto de patológico, porque haverá uma grande disfuncionalidade na organização da vida desse indivíduo a partir da perda daqueles objetos. Mas o exemplo que o Freud nos traz em Luto e Melancolia é muito interessante, é o caso de alguém que tem uma predisposição para a neurose obsessiva. Porque uma das características da neurose obsessiva é uma questão de autorrecriminação, é uma questão de autopunição. O neurótico obsessivo, ele tem uma questão com o desejo dele, ele tem um desejo ali que, se realizado, ele entende que ele está fadado a ser punido de maneira severa e talvez até mortal. Então, o neurótico obsessivo ele costuma fazer o que eu gosto de chamar de comutação de pena. Ele fica se autopunindo por uma série de coisas na vida dele, como se dissesse: já estou me punindo aqui, então não precisa me trazer uma punição extra por este desejo que eu tenho, que eu sei em algum lugar que é algo que eu não deveria desejar. Bom, então, a partir disso, o neurótico obsessivo ele tem uma propensão a se auto-recriminar e se auto-punir. Então, o exemplo que o Freud nos traz, que é muito interessante nesse texto Luto e Melancolia, é alguém com uma predisposição muito grande para a neurose obsessiva ou um neurótico obsessivo, que aí claramente, ao perder aquele objeto, talvez comece, sem a menor lógica real, uma série de autorrecriminações e autopunições por aquela pessoa ter morrido. Até porque, eu vou deixar uma coisa um pouco mais clara, uma narrativa possível para esse conjunto de autopunições é porque o menino, lá na sua travessia edípica, deseja que o pai morra para ter sua mãe de volta só para ele. Na sua fantasia, se aquele homem morre, ele volta a ser o único desejo de sua mãe, e aí volta a sua condição de onipotência que ele um dia fantasiou existir, que de fato nunca existiu. Então, esse desejo de matar o pai é algo que no neurótico obsessivo se organiza nessas comutações de pena. Já que eu tenho esse desejo, um desejo que eu não posso realizar, um desejo proibido, eu vou comutando a pena possível de desejar matar aquele homem, que é o meu pai, para outras punições sobre outras coisas da minha vida. Então imagine que é esse pai agora que morre. É um convite imenso para essa neurose obsessiva se atualizar nas causas da morte daquele pai. Porque já que ele tinha o desejo de matar aquele pai lá na infância, e no inconsciente, que está no inconsciente é indestrutível, esse desejo ali ainda reside atualizado, talvez ele crie fantasias ali de que aquele pai morreu porque ele desejou, porque ele fez alguma coisa. Ele vai começar a refazer cenas na cabeça dele, tentando entender o que que ele fez para aquele pai morrer, se lhe desagradou, se o ofendeu, enfim. E vai começar uma série de pensamentos intrusivos nesse sujeito, uma série de autorrecriminações e autopunições que vão fazer o desligamento daquele objeto mais difícil e muito mais sofrido, só que aí realmente uma questão que a gente poderia dizer que é mais patológica, porque ela é da ordem de um conflito intrapsíquico que está se atualizando naquilo que o mundo ofereceu naquele momento, a morte do pai daquele sujeito. Bom, então, num resumo geral, eu poderia dizer para vocês que é muito importante viver os nossos lutos, seja da perda de um trabalho, da perda de um animal amado, seja da perda de um grande amor, seja da perda dos nossos pais, de amigos. É sempre importante parar um tempo para fazer esse trabalho, que é se permitir
se afastar um pouco do mundo, entrar nessa chave mais narcísica de ficar fazendo investimentos libidinais em você, porque você está tirando uma cota de libido que é grande de um objeto que tem um grande significado para primeiro colocar em você, para que depois você possa recolocar essa energia, essa libido no mundo mais uma vez. Se você gosta de conteúdos como esse, se você achou esse vídeo interessante, segue a gente no nosso canal e manda para os seus amigos que você sabe que também vão gostar desse tipo de conteúdo. Um grande abraço.